dilúvio matou todos os gigantes. Todos. A Bíblia é clara nisso. As águas cobriram a terra inteira, os montes mais altos desapareceram e tudo que respirava morreu. Tudo. Então me explica uma coisa. Como é que, algumas gerações depois, 12 espias entram na terra de Canaã e voltam apavorados dizendo que viram gigantes lá, se morreram todos? De onde vieram esses? A Bíblia coloca os gigantes de volta na história, mas não explica como. E esse silêncio é o que ninguém quer investigar, até agora. A maioria dos vídeos sobre esse assunto vai te dar a mesma resposta. Vão dizer que os anjos caíram de novo, que aconteceu uma segunda invasão, que depois do dilúvio, outros anjos desceram e repetiram tudo. O problema? Nenhum texto bíblico canônico diz isso. Nenhum. Essa é a explicação confortável, a que todo mundo repete, a que encaixa fácil, mas ela não tem base no texto. E a resposta real? A resposta real é mais perturbadora, porque a pergunta certa não é como os gigantes voltaram. A pergunta certa é outra: por que a Bíblia escolheu não explicar? Em Gênesis 6, ela explicou tudo. Disse quem eram os filhos de Deus. Disse que desceram. Disse que tiveram filhos com mulheres humanas. Disse que esses filhos eram os gigantes. Contou a origem. Contou o mecanismo. Contou a consequência. E depois do dilúvio, silêncio total. Os gigantes simplesmente aparecem de novo, e o texto não diz uma palavra sobre como. E na Bíblia, silêncio nunca é acidente. Então vamos fazer o que quase ninguém faz: investigar o silêncio e montar, peça por peça, o que foi separado de propósito. Vamos começar pelo fato, pelo dado bruto, pelo que está escrito em preto no branco. Números, capítulo 13, versículo 33. Moisés manda 12 espias para dentro da terra de Canaã. A missão é simples. Entrem lá, vejam como é a terra, vejam os povos, vejam as cidades e voltem com um relatório. Eles vão. Ficam 40 dias e quando voltam, 10 dos 12 trazem um relatório que muda tudo. Eles dizem: nós vimos ali os gigantes, filhos de Enaque, da linhagem dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Para um segundo e pensa nisso. Gafanhotos. Essa é a palavra que eles usam. Não disseram eles eram grandes. Não disseram eles eram fortes. Disseram que perto dos gigantes eles se sentiam como insetos, e esses espias não são pessoas medrosas, são homens escolhidos a dedo por Moisés, líderes das tribos, gente que saiu do Egito, que atravessou o Mar Vermelho, que viu pragas caindo sobre o faraó, que caminhou pelo deserto com uma coluna de fogo à frente. Essa gente já tinha visto coisas que nenhum ser humano deveria ver, e quando chegam em Canaã, voltam tremendo. E sabe o que é mais estranho? O texto não trata isso como novidade. Não tem um versículo dizendo: e eles ficaram chocados porque os gigantes deveriam ter morrido no dilúvio. Não tem nenhuma explicação, nenhum espanto. O texto simplesmente relata a presença dos gigantes como se fosse um fato conhecido, como se o leitor já devesse saber que isso era possível. E é aí que a coisa começa a ficar incômoda. Agora volta para Gênesis 6, versículo 4. Esse versículo é um dos mais famosos da Bíblia quando o assunto é gigantes. Ele diz que havia gigantes na terra naqueles dias. Fala dos filhos de Deus que tiveram filhos com as filhas dos homens. Fala que esses filhos se tornaram os valentes, os homens de fama da antiguidade. Mas tem uma parte desse versículo que quase todo mundo lê rápido demais. Quase todo mundo pula. Quase ninguém para pensar no que essas palavras realmente dizem. O texto diz: havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois. E também depois.
3 palavras, jogadas no meio do versículo, sem destaque, sem explicação, sem nota de rodapé. Essas 3 palavras são uma bomba escondida dentro do texto, porque elas mostram que o próprio autor de Gênesis sabia. Ele sabia que os gigantes não terminaram ali, sabia que o dilúvio não ia resolver esse problema de vez. E ele escolheu avisar. Colocou esse aviso ali, quase escondido, quase invisível, e seguiu em frente, sem explicar. E é isso que torna esse versículo tão perturbador. Não é o que ele diz, é o que ele se recusa a dizer. Ele reconhece que os gigantes existiram depois, mas não conta como. Não dá o mecanismo, não dá a causa. É como se o texto dissesse: sim, eles voltaram, mas eu não vou te contar por quê. Ainda não. Agora, como eu já disse, a explicação mais popular para isso é a segunda invasão. Outros anjos teriam descido e feito a mesma coisa. É a resposta que você encontra na maioria dos sites, dos livros, dos vídeos. Mas essa teoria tem problemas sérios. Primeiro, nenhum texto canônico descreve uma segunda queda. Judas e 2 Pedro falam dos anjos que pecaram, mas sempre no passado, referindo-se ao que aconteceu antes do dilúvio. Não há uma repetição. Segundo, o livro de Enoque, que é a fonte mais detalhada sobre a queda dos vigilantes, não menciona uma segunda invasão. E Enoque é justamente o texto que mais se aprofunda nesse assunto. Se tivesse acontecido de novo, Enoque deveria falar disso, e não fala. Terceiro, se anjos tivessem caído de novo, isso seria um evento gigantesco. Seria tão grave quanto a primeira vez. E a Bíblia simplesmente não mencionaria? Passaria por cima? Não tem lógica. A segunda invasão é a resposta fácil. É a resposta que resolve o problema sem investigar de verdade. E por isso mesmo, é a que menos convence quando você olha de perto. Então, se os gigantes voltaram, mas os anjos não caíram de novo, o que aconteceu? A resposta pode estar num lugar que quase ninguém olha. Num detalhe que todo mundo acha que já entendeu. Numa maldição que caiu na pessoa errada. Logo depois do dilúvio, a Bíblia conta algo estranho na família de Noé. E essa passagem é uma das mais mal compreendidas de todo o Gênesis. O cenário é simples. Noé planta uma vinha. É o recomeço. A terra está limpa. O pacto foi feito. O arco-íris apareceu. E Noé, o homem que Deus escolheu para preservar a humanidade, planta uma vinha, faz vinho, bebe, fica embriagado e adormece nu dentro da sua tenda. Cam, um dos 3 filhos de Noé, entra na tenda e vê a nudez do pai. Depois sai e conta para os 2 irmãos, Sem e Jafé. Os 2 pegam uma capa, colocam sobre os ombros, andam de costas para dentro da tenda e cobrem Noé sem olhar. Até aqui, a história parece direta. Cam desrespeitou o pai. Os outros 2 agiram com honra. Mas o que vem depois é que quebra tudo. Noé acorda, fica sabendo do que Cam fez e amaldiçoa. Mas não amaldiçoa Cam, amaldiçoa Canaã, o filho de Cam, o neto de Noé. Gênesis 9, versículo 25. Maldito seja Canaã, servo dos servos, será para seus irmãos. Lê isso de novo, com calma. Quem pecou foi Cam. Quem recebe a maldição é o filho dele, o neto de Noé. E Noé não amaldiçoa nenhum outro neto, não amaldiçoa os outros filhos de Cam, só Canaã, especificamente Canaã. Por quê? Isso incomoda qualquer pessoa que lê o texto com atenção. E os estudiosos debatem há séculos. Tem quem diga que Canaã participou do ato junto com Cam. Tem quem diga que a maldição era uma forma indireta de atingir Cam pelo filho. Tem quem diga que era profecia sobre o futuro dos cananeus. Tem várias explicações, mas nenhuma resolve o incômodo de verdade. Porque a Bíblia é precisa com maldições. Quando Deus amaldiçoa, ele amaldiçoa quem merece. Adão pecou. Adão foi amaldiçoado. Caim matou.
Caim foi amaldiçoado. A serpente enganou. A serpente foi amaldiçoada. É sempre direto, sempre preciso, sempre o culpado. Mas aqui, o culpado é um e o amaldiçoado é outro. Isso quebra o padrão, e quando a Bíblia quebra um padrão, não é por erro, é porque tem algo a mais acontecendo. A não ser que Canaã tivesse algo diferente, a não ser que houvesse algo nele, ou algo na terra que levaria o nome dele, que justificasse aquela maldição direta. E é aqui que o mistério dos gigantes e a maldição se cruzam. Porque o nome da terra onde os gigantes reaparecem é Canaã, a mesma palavra, o mesmo nome. Os espias viram gigantes em Canaã. Os Enaquins viviam em Canaã. Os Refaíns habitavam Canaã. Os povos que Israel precisou destruir para entrar na terra prometida eram todos de Canaã. E o nome dessa terra é o nome de um homem que foi amaldiçoado sem ter pecado. Pelo menos não no que o texto mostra. Você acha que isso é coincidência? Alguns estudiosos propõem algo perturbador, que a maldição de Canaã não foi uma injustiça, foi um reconhecimento, que Noé, ao amaldiçoar o neto, não estava punindo um inocente, estava identificando algo que já existia ali, algo que já estava comprometido, algo que ele viu, ou soube, ou percebeu, e que o texto escolheu não revelar abertamente. E se Canaã carregava uma marca, uma herança, uma ligação com o que existia antes do dilúvio, o texto não responde. De novo, silêncio. Mas esse silêncio aponta numa direção. E quando você junta esse silêncio com o que vem a seguir, a direção fica mais clara. A maldição não caiu no lugar errado. Ela caiu exatamente onde deveria cair. E a terra que levou esse nome, Canaã, se tornou o território onde os gigantes reapareceram. Mas ainda falta uma peça fundamental. Porque mesmo que a terra estivesse marcada, mesmo que a maldição apontasse para algo, isso não explica de onde vieram os gigantes em si. O dilúvio matou a carne, destruiu os corpos, afogou tudo que respirava. Mas e o que não era feito de carne? E o que não precisava respirar? A resposta está num livro que foi deixado de fora da Bíblia, mas que era lido, copiado e respeitado por séculos, e que explica exatamente o que ninguém quer ouvir. Existe um livro chamado Jubileus. Ele não faz parte da Bíblia protestante, não faz parte da Bíblia católica, mas faz parte da Bíblia da Igreja Etíope, e era tratado como texto sagrado por comunidades judaicas inteiras durante o período do Segundo Templo, a mesma época em que Jesus viveu. Isso é importante, porque quando alguém diz esse livro não é canônico, muita gente pensa que isso significa esse livro não presta, que é um texto inventado, que não tem valor. Mas não é assim. Jubileus era copiado à mão, com cuidado, por escribas que dedicavam a vida a preservar textos sagrados. Cópias dele foram encontradas nos manuscritos do Mar Morto, no mesmo lugar onde acharam cópias de Isaías, de Salmos, de Deuteronômio. Os mesmos rolos, as mesmas cavernas, o mesmo cuidado. Ignorar jubileus não é ser fiel à Bíblia, é ser seletivo com a tradição, é fechar os olhos para um texto que as pessoas do tempo de Jesus liam, estudavam e respeitavam. E em Jubileus, capítulo 10, tem uma passagem que muda completamente o que a gente entende sobre o pós-dilúvio. Vou te contar o que ela diz. Depois que as águas baixaram, depois que Noé saiu da arca, depois que a vida recomeçou na terra limpa, algo começou a dar errado. Os netos de Noé, a nova geração, os filhos dos filhos dele, estavam sendo atacados, atormentados. Algo invisível estava agindo contra eles. Espíritos malignos estavam enganando, destruindo, causando ruína. E Noé entendeu o que estava acontecendo.
Ele reconheceu de onde aquilo vinha. Esses espíritos não eram demônios quaisquer. Eram os espíritos dos gigantes que morreram no dilúvio. Vou repetir isso, porque essa informação é a peça que faltava no quebra-cabeça. Os gigantes tinham dois lados. Um lado humano, a carne, o corpo, a parte que veio das mães humanas, e um lado espiritual, a parte que veio dos pais, dos vigilantes, dos anjos caídos. Quando o dilúvio veio, ele destruiu o lado humano, matou a carne, afogou os corpos, mas a parte espiritual, essa não morreu, não podia morrer, porque espírito não se afoga, água não destrói o que não é feito de matéria, e esses espíritos ficaram na terra, sem corpo, sem forma visível, mas ativos, presentes, operando. Fecha os olhos e imagina essa cena. O dilúvio termina, as águas baixam devagar, a terra aparece de novo. Noé sai da arca com a família. Tudo parece limpo, tudo parece novo. O cheiro é de recomeço. O arco-íris brilha no céu como sinal de promessa, mas no invisível, nos bastidores do mundo espiritual, milhares de espíritos dos gigantes mortos ainda estão ali, vagando pela terra seca, sem corpo, mas com vontade, sem carne, mas com fome. É uma imagem perturbadora, e é exatamente o que Jubileus descreve. E Jubileus conta que Noé orou. Ele clamou a Deus, pediu que esses espíritos fossem presos, que fossem mandados para o abismo, que fossem removidos da terra de uma vez, que seus netos pudessem viver em paz. E Deus ouviu a oração de Noé, mas não atendeu por completo. Jubileus, capítulo 10, versículos 7 a 9. Presta atenção nesse trecho. Deus manda que a maioria dos espíritos seja presa. 9 de cada 10 são lançados no lugar de condenação. São removidos da terra, trancados. Mas 1/10 fica. 10% dos espíritos dos gigantes mortos no dilúvio recebem permissão para continuar na terra, sob a autoridade de um ser chamado Mastema. Mastema. Esse nome aparece em Jubileus como uma espécie de acusador, um líder espiritual das trevas, e ele negocia com Deus. Pede que nem todos os espíritos sejam presos. Pede que uma parte fique, e Deus permite. 10%. Parece pouco. Mas pensa, se havia milhares de gigantes antes do dilúvio, 10% dos espíritos deles é um número enorme. Centenas, talvez milhares, soltos, com autorização. E o texto diz para que eles ficaram: para testar os seres humanos, para provar, para exercer pressão espiritual, para operar entre as nações. Agora conecta isso com o que a gente já viu. Canaã é amaldiçoado logo depois do dilúvio. A terra que leva o nome dele se torna o território dos gigantes. E agora, Jubileus explica que espíritos dos gigantes mortos continuaram ativos na terra, com permissão divina. Os corpos morreram, mas os espíritos ficaram. E esses espíritos não ficaram vagando sem rumo. Tinham território, tinham função, tinham autorização. E se esses espíritos, ao permanecerem na terra, estivessem ligados ao reaparecimento dos gigantes em Canaã? Não necessariamente da mesma forma que antes, não com anjos descendo e tomando mulheres de novo, mas de outra forma, operando espiritualmente, influenciando linhagens, corrompendo territórios, criando condições para que algo daquela herança antiga sobrevivesse, de um jeito que a Bíblia canônica escolheu não detalhar. A Bíblia canônica não diz isso abertamente, mas também não nega. Ela simplesmente cala. E é exatamente nesse vazio que Jubileus entra e preenche com uma resposta que faz arrepiar. Agora, antes de avançar, preciso ser honesto com você. Jubileus não é escritura canônica para a maioria dos cristãos. Não tem o mesmo peso de Gênesis ou Êxodo, eu sei disso, e não estou dizendo que ele é igual à Bíblia, mas estou dizendo que ele era lido por gente séria.
por pessoas devotas, por comunidades que guardaram esses textos com o mesmo cuidado que guardaram os livros que a gente hoje chama de Bíblia. E o que Jubileus revela sobre os espíritos dos gigantes resolve exatamente a lacuna que a Bíblia canônica deixou aberta. É como se ele tivesse sido escrito para preencher esse silêncio. Mas ainda tem mais uma camada, a última, e talvez a mais perturbadora. Porque se os espíritos ficaram e se tinham territórios, a pergunta que surge é: quem organizou isso? Quem definiu quais espíritos operavam em quais terras? Quem montou esse mapa espiritual? E a resposta pode estar num único versículo. Um versículo que foi alterado ao longo dos séculos. Um versículo que diz uma coisa nas Bíblias que a gente lê e outra coisa muito diferente nos manuscritos mais antigos que existem. Deuteronômio 32, versículo 8. Esse é um dos versículos mais importantes e mais modificados de toda a Bíblia hebraica. E o que vou te mostrar agora talvez seja a peça mais pesada de toda essa investigação. Na maioria das traduções que a gente conhece, ele diz assim: quando o Altíssimo distribuiu as heranças às nações, quando separou os filhos de Adão, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Filhos de Israel. Parece fazer sentido. Deus organizou as nações pensando em Israel. Tá. Ok, mas tem um problema. Um problema que ficou escondido por séculos. Em 1947, pastores beduínos encontraram jarros de cerâmica escondidos em cavernas perto do Mar Morto. Dentro desses jarros tinham rolos, pergaminhos, manuscritos de mais de 2.000 anos de idade. Os famosos manuscritos do Mar Morto. A maior descoberta arqueológica bíblica do século XX. A descoberta abalou o mundo da teologia, porque pela primeira vez os estudiosos tinham acesso a cópias de livros bíblicos muito mais antigas do que qualquer outra que existia. E entre esses manuscritos tinham cópias de Deuteronômio, séculos mais antigas que o texto hebraico que a gente usava como base para as traduções. E nessas cópias mais antigas, Deuteronômio 32:8 não diz filhos de Israel, diz filhos de Deus. Ou, em algumas versões, filhos dos deuses. Em hebraico, Bene Elohim, Bene Elohim. Para e pensa nessa expressão, porque ela não é nova para quem está acompanhando essa investigação. É a mesma expressão que aparece em Gênesis 6. A mesma expressão usada para descrever os seres que desceram do céu e tiveram filhos com mulheres humanas. A mesma expressão que aparece em Jó, quando os filhos de Deus se apresentam diante do trono e Satanás aparece no meio deles. E essa mudança de filhos de Israel para filhos de Deus não é um detalhe menor. Não é uma variação de tradução sem importância. Ela transforma o significado inteiro do versículo. Porque se o texto original dizia filhos de Deus, então Deuteronômio 32:8 não está dizendo que Deus dividiu as nações por causa de Israel. Está dizendo algo muito mais perturbador. Está dizendo que Deus dividiu as nações e entregou cada território a um ser espiritual, a um filho de Deus, a uma entidade, cada nação, cada povo, cada região, sob a autoridade de um ser sobrenatural. E o versículo seguinte, Deuteronômio 32:9, completa o quadro. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é o quinhão da sua herança. Ou seja, Deus ficou com Israel, diretamente, pessoalmente, sem intermediário. Mas as outras nações, as outras terras, foram entregues a outros seres, a esses filhos de Deus, não a anjos bons, não a guardiões amigáveis, a seres que em vários textos bíblicos aparecem associados à rebelião, a domínio, a poder espiritual sobre povos. Agora conecta isso com tudo que a gente já viu.
Jubileus diz que 10% dos espíritos dos gigantes ficaram na terra, com permissão, operando entre as nações. Deuteronômio 32 diz que as nações foram divididas e entregues a seres espirituais. E Canaã, a terra amaldiçoada, a terra dos gigantes, a terra que Israel precisou conquistar, estava sob uma dessas autoridades, sob um desses principados. Os gigantes não voltaram do nada, não apareceram por acaso, não surgiram sem causa. Eles estavam conectados a uma estrutura, uma organização espiritual, um sistema de territórios e principados que existia desde antes de Israel nascer como nação. E Canaã não era qualquer território nesse mapa. Era uma terra marcada 3 vezes. Marcada pela maldição de Noé sobre o neto, marcada pelos espíritos dos gigantes que ficaram com permissão, e marcada pela entrega a um principado espiritual que governava aquele território no invisível. 3 marcas, uma terra. Agora, olha o que o Antigo Testamento mostra quando Israel começa a se aproximar dessa terra. Deuteronômio 2 e 3 listam os povos que viviam na região, e essa lista é assustadora. Os Emins, descritos como povo grande, numeroso e alto como os Enaquins, gigantes que habitavam a região de Moabe, os Refaíns, espalhados por várias áreas ao redor de Canaã, sempre associados a tamanho sobre-humano, sempre descritos com um tom diferente do que se usa para povos comuns. Os Zuzins, também chamados Zanzumins, outro povo gigante que ocupava territórios próximos. E por fim, Og, rei de Bazã. Og aparece em Deuteronômio 3:11. E o texto faz questão de registrar um detalhe que parece fora de lugar, mas que nesse contexto diz tudo. A cama de Og era de ferro e media 4,5 metros de comprimento por 2 metros de largura. Para e pensa, quando é que a Bíblia registra o tamanho de uma cama? Isso não é normal. O texto não faz isso com mais ninguém. É o texto gritando, da forma mais sutil possível. Esse homem não era como os outros. Ele era outra coisa. Og era descrito como o último dos Refaíns, o último vestígio visível de uma linhagem que deveria ter acabado debaixo das águas do dilúvio. E ele reinava em Bazã. E Bazã não é um território qualquer. Na tradição judaica antiga, Bazã carrega peso espiritual. A palavra, em algumas interpretações, está ligada à raiz de serpente. E o Monte Hermon, que segundo o livro de Enoque, era o lugar exato onde os vigilantes desceram à terra, ficava na fronteira norte de Bazã, o lugar onde tudo começou, o lugar onde os anjos desceram, e o último rei gigante reinava ali. Og não era só um homem grande com uma cama grande. Ele era o último ponto visível de uma cadeia que começou com os vigilantes no Monte Hermon. Passou pelos Nefilins antes do dilúvio, sobreviveu como espírito depois das águas e reapareceu em carne em territórios que já estavam espiritualmente comprometidos. E Israel precisou destruir cada um desses povos, um por um, cidade por cidade, rei por rei, antes de tomar Canaã. A conquista não era opcional, era necessária, porque não era só uma campanha militar, era uma limpeza, uma guerra contra algo que deveria ter morrido nas águas, mas que não morreu, porque não era só carne, era estrutura, era território, era espírito. E quando você junta tudo, Gênesis 6:4 e seu aviso silencioso, a maldição sobre Canaã, os espíritos soltos de Jubileus 10, os territórios espirituais de Deuteronômio 32:8, os povos gigantes de Deuteronômio 2 e 3, Og reinando em Bazã, na sombra do Monte Hermon. O que aparece não é uma lista de teorias soltas, é um mapa. Um mapa de algo que foi desmontado de propósito e que, quando montado de volta, revela uma imagem que arrepia. Agora junta tudo, peça por peça, na ordem. O dilúvio veio,
Destruiu os gigantes, destruiu a carne, destruiu os corpos. Mas os espíritos desses gigantes, a parte que veio dos vigilantes, a parte que não era humana, não morreu. Não podia morrer. Espírito não se afoga. E esses espíritos ficaram na terra. Noé orou, pedindo que Deus prendesse todos. Deus prendeu a maioria, mas deixou 10% livres, de propósito, com permissão, sob a autoridade de Mastema, para operar entre as nações. Esses espíritos receberam territórios, e Deuteronômio 32:8, no texto mais antigo que existe, revela que Deus dividiu as nações segundo os filhos de Deus, seres espirituais. Cada terra, cada povo, sob a influência de uma entidade. E uma dessas terras se chamava Canaã. Canaã, o neto de Noé, que foi amaldiçoado sem pecado aparente. Canaã, a terra onde 12 espias encontraram gigantes séculos depois do dilúvio. Canaã, o território que Israel precisou conquistar palmo a palmo, povo por povo, gigante por gigante. A maldição não caiu no lugar errado. Ela caiu no lugar exato, porque aquela terra já estava marcada. Já estava habitada por algo que a água não conseguiu destruir. Já estava comprometida antes mesmo de receber um nome. E a Bíblia canônica sabia disso tudo. Ela registrou os gigantes em Números 13, registrou a maldição em Gênesis 9, registrou os territórios em Deuteronômio 32, registrou os povos gigantes em Deuteronômio 2 e 3, registrou Og e sua cama de ferro na sombra do monte Hermon, registrou tudo, mas não juntou, não explicou o centro, não conectou os pontos, separou as peças em livros diferentes e ficou em silêncio sobre o mecanismo. E Jubileus, um livro respeitado por séculos, copiado com reverência, preservado nos mesmos rolos dos manuscritos do Mar Morto, preencheu exatamente o espaço que faltava. Os espíritos dos gigantes ficaram, não todos, mas o suficiente. O reaparecimento dos gigantes depois do dilúvio não é erro, não é contradição, não é descuido do texto. É o resultado de uma estrutura que o dilúvio não conseguiu destruir. Porque você pode destruir carne com água, mas não pode destruir o que não é feito de carne. E a Bíblia sabia. Ela só não contou tudo num lugar só. Ela desmontou o quebra-cabeça, espalhou as peças em Gênesis, Números, Deuteronômio e Jubileus, e esperou. Esperou que alguém tivesse a coragem de montar. Gênesis calou, Jubileus explicou, Deuteronômio mapeou, e Números mostrou o resultado, gigantes em Canaã, séculos depois do dilúvio, como se nada tivesse acontecido. A resposta nunca esteve num versículo só. Ela estava no espaço entre eles, no silêncio. E agora você ouviu, você acabou de ouvir o que o silêncio dizia. Agora a pergunta é: quantos outros silêncios desses existem na Bíblia? Se inscreve, porque a gente já sabe qual é o próximo.